caros companheiros, o atual presidente da República terminou fazendo uma convocação para que no dia 31 de março, 1º de abril, o povo brasileiro comemorasse o ato que aconteceu há 55 anos atrás. O povo não é besta. O povo olhou e disse: comemorar não, mas descomemorar nós vamos. Nós vamos descomemorar o golpe militar acontecido há 55 anos atrás. Nós vamos denunciar a atrocidade do regime, da ditadura militar que ele implantou durante esses anos todos, 21 anos de ditadura. As atrocidades de tortura, os assassinatos, as perseguições, a censura, as prisões, os bates, tudo que foi feito. Nós vamos fazer uma denúncia de tudo isso, mas nós vamos também aproveitar a oportunidade para dizer alto e bom som que de agora por diante vai ser diferente. O nosso povo não vai se deixar mais abater como se abateu no passado e deixar implantar uma ditadura militar no Brasil. Nós estamos aqui para dizer, de agora por diante, com esse governo que está aí, com o governo de salafrário, é um governo de ignorantes, de brutais, de gente torpe e de bandidos misturados com a milícia do Rio de Janeiro. Esse governo não vai implantar uma nova ditadura, porque nós não vamos deixar. Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Tortura nunca mais! Tortura nunca mais! A ideia de quem teve isso na Argentina, no Uruguai, é sensacional. Porque a gente passou pelas ruas aqui e foi um silêncio eloquente. Um silêncio que falava alto, as pessoas se comovendo, muita gente chorando na passeata. E nos pontos de ônibus, nos carros, nos ônibus, muita gente tentando entender o que era uma marcha, de muita gente reunida em silêncio. O nosso silêncio é uma reverência aos heróis e às heroínas que tombaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu faço parte de uma geração que não viveu a ditadura militar no Brasil. E eu quero muito aqui, em nome dessa geração, agradecer aos mais velhos que estão aqui, aqueles que estão na luta há mais tempo, que possibilitaram que a gente pudesse pegar o microfone em frente ao Fórum Rui Barbosa para proferir as nossas ideias e defender o nosso pensamento. Muito obrigado a todos e a todas vocês. E um obrigado especial para aqueles que estão inscritos naquela placa, que é uma homenagem belíssima do Grupo Tortura Nunca Mais, que é uma homenagem singela, porque não haveria homenagem suficiente para trazer a vida desses companheiros e companheiras de volta. Eu faço parte de um sindicato, que é o Sindicato dos Bancários da Bahia, que foi fechado durante a ditadura militar, que sofreu intervenção, que teve gente perseguida, que teve gente morta, que teve gente torturada. Mas eu quero dizer a vocês que há pouco tempo atrás, nós conseguimos uma reparação histórica contra o Banco do Estado da Bahia, que foi incorporado pelo Bradesco. Conseguimos a incorporação de um colega de Feira de Santana, que num dia de uma quarta-feira foi chamado para sair da agência e passou muito tempo sem retornar. Eu estou falando do companheiro Osmar. O companheiro Osmar foi reintegrado 50 anos depois à agência que ele trabalhava. O colega hoje, já bastante idoso, continua na luta junto conosco, mas esteve em um dos nossos congressos e prestou um depoimento que, para mim, que não viveu esse horror, que só tenho noção porque estou convivendo com vocês, porque ouço vocês dizerem, porque já li alguma coisa sobre isso. Para nós esse depoimento é comovente, mas é estarrecedor, porque uma parte da minha geração foi para a rua ontem, muito pequena, para defender esse horror. Uma parte da minha geração não caiu a ficha do que significou a ditadura militar, que inclusive poderia impedir manifestações em seu próprio apoio, por considerar um ato que poderia tumultuar a ordem. Essa turma que não lê os livros de história, que não passou a conviver com pessoas que viveram esta época, precisam ser acordadas. Nós precisamos de um movimento que não seja só nosso, da esquerda brasileira. Deveria ser consenso na sociedade brasileira
que jamais deveríamos querer de volta a ditadura militar, independente da posição ideológica que queiramos assumir. Infelizmente, temos essas atitudes que buscam criar no Brasil uma ideia que nós vamos nos atemorizar. Não temos medo dos capitães, não temos medo de todos esses que estão hoje engravatados no Congresso Nacional, janotas engravatados para dizer que falam em nome do povo, falando em nome da elite econômica, defendendo os interesses da elite econômica. Se tirou do dicionário da política brasileira, especialmente do Congresso Nacional, a palavra povo. Só vê deputado falando em nome do mercado. E é isso que eles querem. E nós estamos na rua para dizer que a nossa luta em defesa do povo, dos trabalhadores brasileiros, continua. E não adianta nos ameaçar com ditaduras. Não adianta nos ameaçar com a servilidade, a servidão total aos interesses dos Estados Unidos. Nós temos força e mobilização. E como já disseram alguns aqui, ninguém solta a mão do outro. E dessa forma, vamos à resistência e avançando. Ninguém solta a mão de ninguém. Muito menos as mulheres, muito menos os negros, muito menos os despossuídos, muito menos a população LGBT, muito menos aqueles que são os mais vulneráveis nessa sociedade capitalista, perversa e cada vez mais doentia. Vamos à luta, ela continua. Meus companheiros, e hoje mais do que nunca a palavra companheira, companheiro ganha força neste momento em que temos dito e nunca devemos de fato deixar, não devemos largar a mão um do outro, nos unir todas as forças de esquerda, as forças democráticas, as forças populares, todos aqueles que têm um compromisso com a democracia. Hoje, Paulo Pontes, que eu não vi ainda aqui, Paulo Pontes, querido companheiro, 9 anos de prisão, que ficou conosco naquela penitenciária Lemos Brito, me dizia que às vezes a história escreve certo por linhas tortas. O capitão reformado provocou o povo brasileiro ao dizer que a ditadura devia ser esquecida, e nós estamos nos levantando no país inteiro para dizer que nunca esqueceremos o que foi a ditadura. Nós vamos lembrar dela sempre com seu rastro de sangue, seu rastro de terror, seu rastro de morte, seu rastro de prisões, de torturas, de desaparecimentos. É assim que nós vamos lembrar sempre da ditadura. E não vamos lembrar apenas chorando, porque também choramos pelos nossos mortos. Vamos lembrar lutando, não para sepultar a memória, mas para trazer sempre a memória à tona, para trazer a verdade sempre à tona. Ela não foi contada ainda, temos feito esforços para isso, mas ainda falta muito para revelar o que foi o terror da ditadura. É inacreditável, ou quase inacreditável, que o sujeito que está na presidência da República queira celebrar a ditadura. Corresponde aos alemães, porventura quisessem celebrar o nazismo e os fornos crematórios. Corresponde a isso. Fornos crematórios que acabaram de ser lembrados no caso da ditadura, Haroldo. Um sujeito que usou o forno crematório para matar companheiros, revelou estes dias, ele hoje pastor, revelou estes dias que incinerou companheiros na fornalha de uma usina de cana-de-açúcar. É assim que foi a ditadura que eles querem que nós esqueçamos.
Nós não esquecemos e vamos cada vez mais unir o povo brasileiro para que isso não seja esquecido e para que isso não seja esquecido e insistido sempre: ditadura nunca mais, democracia sempre. Nós aqui da Bahia não poderíamos de maneira nenhuma deixar de nos juntarmos a todos e todas aqueles e aquelas que hoje no Brasil repudiam a ditadura, relembram os anos de horror que nós vivemos nesse país. Nós precisamos continuar fazendo isso. E eu fiz isso há pouco na Câmara Municipal, lendo um trecho de tortura de uma jovem chamada Dulce Maia, barbaramente, para dizer que nós não podemos de maneira nenhuma admitir que um imbecil, que um bandido que hoje ocupa a presidência da República, infelizmente, ter a ousadia de comemorar, de chamar o povo para comemorar, ou até mesmo que passe pela cabeça de alguém, de dizer que o Brasil precisa voltar àquele tipo de governo. Já foi dito aqui, foram prisões, mortos, cerca de 2.000 é o que os estudos dizem, 10.000 torturados só em São Paulo, mais de 200.000 pessoas investigadas, não sei quantos mil exilados, filhos de torturados, e o trauma que ficou até hoje na nossa sociedade, o trauma do terror, do medo da política. Nós não podemos de maneira nenhuma relaxar a vigilância. Mas alguém disse aqui que há males que vêm para bem. Nesse caso é só para dizer que a vida é dinâmica e nós precisamos relembrar as gerações que não tinham nascido ainda, porque os livros de história não contam. Nós precisamos lembrar, Haroldo, que o Brasil tem vocação democrática, que essa terra que é a terra dos malês, que é a terra de Maria Quitéria, esse Brasil de tantas lutas, não jamais poderá viver ditadura novamente. Portanto, eu quero dizer que nós precisamos no dia a dia renovar a luta por liberdades, por democracia. E vou fechar aqui fazendo uma homenagem a todos e todas que foram torturados e torturadas e mortos. Em nome da querida Loreta Valadares, que dizia, foi barbaramente torturada e morreu em... Por essa iniciativa, porque o Movimento Tortura Nunca Mais é um dos movimentos que ao longo desses anos todos não deixou a história ser escrita pelos militares. Foram a fundo no levantamento das torturas, dos desaparecidos, procurando inclusive a memória e fazendo a história do país. E hoje, infelizmente, a ditadura começou hoje, no dia 1º de abril, é importante registrar isso. Até por vergonha dizem que a ditadura começou dia 31 de março, mas o momento começou no dia 1º de abril. Foi no dia 1º de abril que os tanques foram para as ruas para derrubar um presidente legitimamente eleito. E eu sei que o companheiro Augusto falou que esse movimento pelo silêncio começou na Argentina, no Uruguai, ele tem várias dimensões, mas eu queria agregar uma dimensão a ela, que é a seguinte, que eu acabei inclusive de falar para a TVE. Porque essa caminhada é a caminhada do silêncio. O silêncio daqueles que foram torturados e mortos, e que não podem nesse momento levantar a sua voz contra a ditadura. O silêncio daqueles que foram calados pela tortura e pela morte nos centros de tortura do regime militar. E se nós estamos aqui silenciosamente, é para dizer que esses companheiros que tombaram na luta pela democracia, as suas vozes não foram caladas. Elas continuam vivas na memória e na luta de todos nós. E é lamentável, é muito lamentável, que depois que nós achávamos que tínhamos reescrito esse capítulo da história, que nós tínhamos demonstrado que a ditadura foi um erro para o nosso país, que ela torturou, que ela matou, agora um cidadão
que é um fake news em forma de pessoa. Porque a mentira desse cidadão já começa pelo seu próprio designação. Ele nunca foi capitão do exército. Ele era tenente que se reformou aos 33 anos com um posto de capitão. A grande mentira dele já começa aí. Um homem de direita, um fascista, que a vida dele toda nós conhecemos, mas que infelizmente o curso da história levou ele à presidência da República. E nesse momento nós estamos aqui para denunciar o autoritarismo, a ditadura. Esse presidente, como já foi dito, que quer reescrever a história. É o momento também da gente lembrar a que veio o movimento de 1964. A história começa a surgir. A história de, por exemplo, que a Fiesp entregou uma mala de milhões de dólares ao comandante do exército da época para atrair o presidente João Goulart e aderir à ditadura militar. Essa mesma Fiesp, esses mesmos empresários que colocaram a ditadura no poder, elegeram Collor, elegeram Fernando Henrique Cardoso, tiraram a presidente legitimamente eleita, Dilma Rousseff, para colocar Michel Temer. Essa mesma elite irresponsável que colocou Bolsonaro na presidência da República. Que a sua primeira viagem internacional, o que ele foi fazer? Foi aos Estados Unidos para pedir a bênção do Império Americano. O mesmo Império Americano que patrocinou a ditadura militar de 64, patrocinou o golpe contra Dilma, patrocina o governo de Bolsonaro, patrocinou através dos órgãos de segurança a perseguição a adversários políticos. E essa perseguição teve seu auge na prisão, na condenação sem prova e sem crime do presidente Lula, para impedir que o presidente Lula se constituísse como alternativa política a essa excrescência que hoje está na presidência da República. Essa que é a grande verdade e que nós temos que denunciar. E o projeto de 64 para cá continua sendo o mesmo, um projeto que vem da nossa soberania, que entrega de forma criminosa o nosso patrimônio público, um projeto que quer destruir o Estado social, o Estado do bem-estar social, uma rede social de proteção construída a duras custas da luta dos trabalhadores do povo brasileiro, fortalecida enormemente nos últimos 13 anos, um projeto que quer calar a nossa democracia, porque só se implanta um projeto impopular como esse num regime de exceção, e essa exceção está acontecendo nesse momento. Por isso, mais do que nunca é atual a luta pela democracia em nosso país. Esse é o nosso cenário, essa é a nossa etapa de luta. Nós temos que defender a democracia no Brasil, porque a democracia está ameaçada. Porque um projeto impopular como esse, só no regime autoritário, só no regime de exceção, tem condições de ser implantado. Um regime de capitalização como eles querem implantar, para acabar com a aposentadoria do povo brasileiro, só numa ditadura sanguinária como a ditadura chilena pode ser implantada, e eles querem implantar no Brasil. Por isso nós estamos aqui em praças públicas para dizer: ditadura nunca mais, democracia, Lula livre!